porque Davi foi quem o escreveu. Quando Davi escreveu este salmo, quais foram as circunstâncias que inspirou a Davi a escrever este salmo? O salmo mais lindo, o salmo mais amado e mais conhecido da Bíblia é o salmo de número 23. Não há outra passagem mais suprema em beleza do que o salmo 23. O salmo de número 23, ele está estampado nos para-choques dos caminhões, ele está estampado sobre o vidro dos carros. O salmo 23, ele é lido nos hospitais, ele é lido no velório. O salmo 23 é um salmo especial, aleluia. Mas nem todos conhecem o pastor do salmo, mas a igreja, a catedral, os ouvintes conhecem o salmo do pastor e conhece também o pastor do salmo. E este pastor está vivo neste lugar, ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente para todos sempre, aleluia. O salmo 23 está nos hotéis, está nas principais repartições públicas da prefeitura, está no criado de muitas casas, porque é um salmo poderosíssimo para quem tem confiança, tem fé e tem aliança com Deus. Porque se não tiver aliança com Deus, é meramente uma palavra, mas quando tem aliança com Deus, passa a ser um salmo de libertação, de cura, de avivamento, de libertação para todos sempre. O que teria inspirado Davi a escrever este salmo? Qual a história por trás desse salmo 23? Há quem pensa que Davi escreveu este salmo quando ele estava apacentando as ovelhas de seu pai, sentado numa pedra, quando ele estava olhando aquele ribeiro de águas vivas em um lugar tão lindo, mas assentado nessa pedra, diante dessas belas águas, apacentando essas ovelhas. Ele não escreveu este salmo, mas a grande verdade é que os maiores hinos e poesias foram escritos em tribulação. Então Davi tinha que ter uma tribulação para escrever este salmo. Eu não sei qual é a tribulação que você tem passado, mas Deus vai te dar inspiração nessa tribulação que você tem passado. Eu quero declarar no nome de Jesus que no meio das tribulações, das adversidades, Deus vai lhe dar direção, Deus vai lhe dar orientação diante das tribulações. A pergunta é: qual o contexto histórico, pastor Nazinho, do Salmo 23? O Salmo 23 está contextualizado com o livro de 1 Samuel, capítulo 18, a partir do verso 8 em diante, sobre Saul, quando ele queria a morte de Davi, quando Davi estava ali no auge da sua vida, porque Davi havia sido ungido o rei de Israel, e agora Saul, agora com muita humildade, Davi recebe aquela unção, Davi recebe aquela direção de Deus, aceitou essa
de Saul era que Davi fosse morto por causa de ciúme, por causa de inveja, porque Davi estava crescendo, e aonde há crescimento, aleluia, gera ciúme, não só aqui na igreja, mas em todas as áreas, profissional, estudantil, aleluia, na igreja, em qualquer lugar, ela gera ciúme, e Davi gera ciúme em Davi, mas era a escolha de Deus, hein, querido? Você é a escolha de Deus, aleluia. Levanta quem levantar contra ti, vai levantar para cair em nome de Jesus. Por um caminho entrará, mas por 7 terá que bater em retirada, aleluia. Balaão, quando estava no alto do monte, aleluia, Balaque chegou para ele e diz: amaldiçoa a Israel, e ele abriu a boca e não saiu nada, aleluia. Então, aleluia, Balaque diz: por que tu não amaldiçoa Israel? Ele diz: porque eu não posso amaldiçoar quem Deus já abençoou. Ei, igreja, você está debaixo da bênção do Senhor, você está debaixo da graça de Deus, você está debaixo da aliança de Deus. Maldição não pega sobre a sua vida, encantamento não vale contra a tua vida, feitiçaria não vale contra a tua vida. 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido, para a glória do nome de Jesus Cristo. Oh, aleluia, aleluia. Então enviou ele para a guerra contra os filisteus, aleluia, para que ele morresse na guerra, mas nas mãos dos filisteus. Mas o plano deu errado. Os filisteus, como diz o provérbio, invasou da braquiária, pastor Sinomar, e Davi voltou cantando, tocando e entoando e compondo mais salmos ao Senhor e adorando. Ei, querido, o decreto do plano contrário contra a tua vida será anulado, desfeito, como foi aqui com Davi do Salmo de número 23. Este salmo que muito fala o nosso coração, o homem segundo o coração de Deus, aleluia. O decreto, quando os irmãos estavam aqui cantando nesta noite sobre Daniel, Daniel distinguiu, aleluia, entre os capitões, aleluia. Daniel foi um homem usado por Deus, ele distinguiu, ele saiu, aleluia, vitorioso. Por quê, irmãos? Porque fizeram um decreto para, aleluia, o rei Dário, para Davi, para Daniel não orar. E Daniel olhou para aquele decreto e diz: contra esse decreto eu não posso ir a favor, se não é para orar, eu vou orar ao Senhor. E a Bíblia diz que Daniel ora ao Senhor e Deus o livra ele da cova dos leões. Ei, irmão, o decreto que é feito contra a tua vida em nome de Jesus Cristo, o decreto de derrota vai virar vitória, aleluia. O decreto de tristeza vai virar alegria, o decreto de morte vai virar vida, o decreto de enfermidade vai virar saúde. Receba, toma posse, leva charama, canta, lava, nesta noite os decretos do inferno cairão por terra. A Bíblia diz em Eclesiastes 10:8: aquele que fizer uma cova, nela cairá. Oh, aleluia. Por que, irmãos? Porque Deus é contigo, aleluia. Os que estão planejando contra ti, aleluia, virá ao teu favor as bênçãos de Deus sobre sua vida. Os desonrados serão honrados, os humilhados serão exaltados, como foi Davi no Salmo 23, porque o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará, aleluia. De nada nós tem falta. Se você pode, glorifique o nome de Jesus, levanta uma das suas mãos e exalta o nome de Jesus Cristo. Ei, querida igreja, eu sinto a presença, eu sinto
Deus, eu sinto a presença do Eterno nesta noite. O plano do inimigo vai dar errado contra ti. Aleluia. Naamã, que era governador do rei Assuero, aleluia, ele decretou a morte de Mardoqueu. Ele prepara uma forca lá na praça e diz: amanhã enforcaremos esse crente, esse hebreu. Mas para a surpresa dele, de noite Deus, aleluia, tira o sono, aleluia, do rei Assuero. E no outro dia, aquele que decretou, aleluia, o enforcamento do hebreu Mardoqueu, o homem de Deus, ao invés deles ir para a forca, Naamã, governador, é que foi para a forca. E esse homem, o hebreu Mardoqueu, ele foi honrado para a glória do nome de Jesus Cristo. Eu quero ver você na honra de Deus, aleluia, adorando, exaltando e aliançando, tendo intimidade, amadurecendo, crescendo com o pastor, aleluia, o sumo pastor da sua vida, em nome de Jesus. Davi venceu os filisteus e compôs mais um salmo depois de mais uma vitória, depois de mais uma guerra que era de costume. E quando Davi dedilhava a sua harpa, cantando e adorando ao Senhor, aleluia, o rei Saul disse: você não será morto, não foi morto da primeira vez. E ele tem uma lança, e ele pega aquela lança e vê Davi adorando ao Senhor, porque o inimigo, irmão, Saul aqui representa o inimigo da sua vida. Ele teve muita inveja de Davi, ele pega aquela lança, mas Deus livra Davi daquela lança. A Bíblia diz que aquela lança, ela crava na parede, e Davi, mais uma vez, o Davi do Salmo 23 de Alessandro, sai vitorioso, glorificando o Senhor que era o seu pastor, e nada te faltaria naquele momento. Louvado seja o nome do Senhor. Então Saul agora fica, aleluia, possuído pelo diabo, possuído pelo inimigo. Mais do que depressa, então ele corre até Davi e cerca a casa de Davi, aleluia, onde tinha como sua filha casada com Davi. E ele diz: não peguei das primeira vez, mas agora eu cerco e pego a Davi. A Bíblia diz que mais uma vez o plano deu errado. Eu quero lhe dizer nesta noite, meu amado irmão, você que tem fé, você tem confiança em Deus, você que acredita nos milagres de Deus, você que está aliançado com o Eterno, sabe de uma coisa: um dia levanta o inimigo, ele cai, no outro dia levanta-te novamente. Ele vai cair por quantas vezes ele levantar, ele terá que cair, porque sobre sua vida está